Palavra que eu quero trazer para vocês nessa manhã, a vida guiada por propósitos. Não sei se você já parou para pensar um pouquinho, queridos, que o que guia a minha vida e a tua vida são os nossos propósitos. O que são propósitos? Propósito é tudo aquilo que eu coloco como objetivo, como sonhos, como meta, como alvo. A gente vive em função daquilo que nós estabelecemos para as nossas vidas. Então o nosso caminhar diário, ele é baseado naquilo que eu estabeleço como propósito para a minha vida e para a tua vida. Desde o nosso acordar até o nosso repousar, consciente ou inconscientemente, são os propósitos que estão dirigindo e guiando as nossas vidas. Por exemplo, se eu tenho um propósito de prosperar financeiramente, a minha mente, as minhas ações e a minha fé vai estar direcionado nesse propósito que é prosperar financeiramente. Se o meu propósito é restaurar a minha família, a minha mente, as minhas ações e a minha fé vai estar voltado para restaurar a minha família. Você percebe que é um conjunto entre espírito, alma e corpo. Se o meu propósito é crescer, amadurecer, me desenvolver espiritualmente, as minhas ações, os meus pensamentos e a minha fé, elas estão alinhadas, conectadas com esse propósito. Por isso, querido, se você hoje está triste com alguma coisa, dá uma olhadinha para o teu propósito. Eu tenho dito aqui que as emoções é um mecanismo de Deus para nos abençoar. O problema não está na minha tristeza, o meu problema não está na minha depressão, o meu problema não está na minha ira, o meu problema está no meu propósito. O meu propósito, ele determina o meu comportamento. Se eu estou hoje vivendo um comportamento inadequado, a minha fé está alicerçada em um propósito, talvez esse propósito não seja um propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. Então, o meu caminhar diário é resultado do propósito que eu estabeleci para viver. Se esse propósito não estiver alinhado com o propósito de Deus, certamente o resultado vai estar no seu comportamento e nas tuas emoções. Tudo bem? Agora, uma pessoa que não tem propósito é uma pessoa que não tem sentido para viver. Uma pessoa que não sonha, uma pessoa que não tem objetivo, uma pessoa que não tem meta. É uma pessoa vazia. A gente vai vivendo como papel na ventania. Ora a gente está triste, ora a gente está feliz, mas a gente não tem um caminhar constante nos caminhos do Senhor. Mas o pior do que não ter propósito é ter um propósito errado. Porque aí a gente carrega peso na nossa vida e a gente acaba tendo problema no nosso caminhar. Então, o que eu quero trazer para a gente pensar nessa reunião, nessa ministração, é, primeiro, quais são os meus propósitos? O que eu quero da minha vida? Amanhã é segunda-feira. A primeira coisa que vai vir na tua mente, o que é, querido? O que você quer conquistar? Se você olhar a tua agenda de trabalho, ela vai te revelar bastante coisa sobre o teu propósito. Se você olhar para a tua semana que passou, você vai ter bastante revelações sobre o teu propósito. Então a primeira coisa assim, quais são os seus propósitos de vida? E a segunda, esses propósitos são propósitos de Deus? Deus está nisso? Porque uma coisa são os nossos propósitos e outra coisa é o propósito de Deus. E se eu tenho algo como meta na minha vida que não está alinhado com a vontade de Deus, certamente o resultado vai estar nas minhas emoções e vai estar nos meus tropeços de vida. E quando eu e você nós entregamos a nossa vida para Cristo, queridos, não são mais os nossos propósitos que devem nortear a nossa vida, mas são os propósitos de Deus. Você sabia que Deus tem propósito para a tua vida? E você sabia que os propósitos de Deus são maiores e melhores do que os teus propósitos? E aí a gente vai ter que pensar um pouquinho nessa manhã, o que tem motivado o meu dia a dia e se essa minha motivação está alinhada com a motivação de Deus.
Por que isso é importante, queridos? Porque o teu sistema de fé, ele vai estar conectado com esse propósito. Então a tua vida espiritual vai estar conectada com o teu propósito de vida. E fé, ao contrário do que às vezes a gente pensa, fé não é algo misterioso, algo sobrenatural. Fé é simplesmente viver todos os dias naquilo que a gente crê. Então, o meu andar de fé é andar crendo no meu propósito. Então, se o meu propósito está errado, o meu sistema de fé vai estar comprometido. Por exemplo, se o meu propósito é ganhar dinheiro, porque eu creio que isso vai me trazer felicidade, a minha fé vai estar nisso. Eu vou fazer de tudo para ganhar dinheiro, porque por esse propósito eu acredito que eu vou ser feliz. Então, o teu propósito, deixa eu tentar ser mais didático aqui com você, o teu propósito, ele aciona a tua fé que dita o teu comportamento. Se o teu propósito está errado, o teu sistema de fé está errado, o teu comportamento não vai ser um comportamento adequado. O problema é que a gente sempre trabalha, queridos, na consequência. A gente nunca vai atrás da origem daquilo que a gente está vivendo. A gente foca e a gente trabalha na consequência. Ora, se eu estou com febre, eu vou tomar uma Novalgina, porque vai passar febre, mas não resolve a infecção. Então, aquilo que a gente vive, nada mais é reflexo dos nossos propósitos de vida. E os nossos propósitos de vida acionam a nossa fé, que dita o nosso comportamento. Está claro isso para vocês? Aí você pode perguntar para mim, Luciano, como é que eu sei se o meu propósito está alinhado com o propósito de Deus? Como é que eu descubro se aquilo que tem me motivado a levantar da cama todos os dias, a lutar todos os dias, como é que eu sei que isso é algo que Deus aprova, que isso está conectado com a vontade de Deus? Aí eu volto de novo nas emoções, queridos. As suas emoções vai dar essa resposta para você. Se você hoje tem um propósito, e esse propósito está te aborrecendo, se esse propósito está te deixando irritado, se esse teu propósito está te deixando deprimido, talvez esse não seja um propósito adequado para você viver. Se nós aprendermos a lidar com as nossas emoções, ou se nós aprendermos a interpretar as nossas emoções, a gente transforma a nossa vida. Quando eu vou ministrar com uma pessoa pela primeira vez, a primeira pergunta que eu faço para ela é assim: o que você está sentindo nesse momento? O que ela vai dizer para mim? Sobre as emoções dela. Eu estou triste, eu estou irada, eu estou amargurada, eu estou aborrecida. Eu já identifiquei qual é o tipo de emoção que naquele momento permeia o coração dela. A partir daí eu faço um caminho contrário. A partir dessa emoção eu vou chegar no problema. Aí eu consigo resolver o problema, que eu resolvo as emoções. Há 3 ou 4 ministrações atrás eu falei que as nossas emoções é como um painel de um automóvel que acende a luzinha vermelha dizendo que tem algo errado no motor. Então, as nossas emoções, queridos, é um instrumento de Deus para nos alertar de que algo na nossa vida está errado. Se acende a luz vermelha de um problema no motor do meu carro, eu tenho 2 opções. Ou eu paro, investigo o que está errado no motor, ou eu continuo andando e ali na frente eu vou ter um problema maior do que o problema que a luzinha estava me indicando. E com relação ao propósito de Deus, queridos, é a mesma coisa. Se você hoje está irado, se você está ansioso, se você está deprimido, eu quero te incentivar a você reavaliar o teu propósito.
Porque certamente não é um propósito de Deus para a tua vida. E nós vamos separar o que é propósito e o que é desejo. Nós vamos, biblicamente, avaliar o que é uma coisa e o que é outra. O que a ira indica para mim e para você, queridos? Quando você está irado, é que algo ou alguma coisa está tentando obstruir o teu propósito. Então você tem um propósito que é teu, não necessariamente é de Deus. E quando algo ou alguma circunstância ou alguma pessoa obstrui esse propósito, você fica o quê? Irado. Então, se você está com esse propósito hoje e você está irado por causa desse propósito, é porque tem alguém ou algumas circunstâncias que está impedindo você alcançar esse propósito. E por que você fica irado com isso? Porque alguém que está, de alguma maneira, influenciando no sucesso desse teu propósito. O problema é que você tem controle sobre você. Você não tem controle sobre o outro e você não tem controle sobre as circunstâncias. Se eu tenho um propósito da minha vida hoje que depende de outra pessoa e que depende de umas circunstâncias, esse não é um propósito saudável para a tua vida. Porque você vai estar depositando o sucesso desse teu propósito em alguém ou em algumas circunstâncias. Ora, se isso não acontece, você vai ficar o quê? Irado. Suponhamos que a minha esposa Roseli, ela tem um propósito da nossa família ser uma família unida, que vive em harmonia. Isso é um propósito legítimo? É algo legítimo isso? Mas é um propósito saudável? Não. Eu posso aborrecer minha esposa, minha filha pode aborrecer minha esposa. Eu vou fazer o quê? Ficar irado, irritado com isso. Ela pode ter um desejo de ter uma família unida, uma família harmoniosa, mas isso não pode ser o propósito que mova a vida dela. Porque se isso acontecer, ela vai brigar com quem? Com quem obstruiu o propósito dela. Se eu decidisse ganhar Jundiaí para Jesus, é algo que agradaria o coração de Deus? É algo legítimo? Mas isso é um propósito? Não, queridos. Nem todas as pessoas vão se dobrar ao nosso Senhor Jesus Cristo. E vai acontecer o que comigo? Eu vou ficar irado. Por que esses caras não ouvem Jesus? Por que esses caras não aceitam Jesus? Ok, então a minha ira me leva a entender de que há um propósito que eu carrego no meu coração, que está sendo obstruído por pessoas que não permitem que o meu propósito seja alcançado. Então eu queria que você pensasse um pouquinho, queridos, esse sonho que você tem hoje. Alguém pode obstruir ele? Ou algumas circunstâncias podem se levantar contrário? Se isso está acontecendo, você tem carregado ira no teu coração. Isso não é um propósito saudável. Primeiro sentimento que aponta que nós temos problema no nosso propósito, as nossas emoções. E dentro das nossas emoções, a gente está falando da ira, da irritabilidade. A segunda coisa é a ansiedade. Se você está ansioso hoje por alcançar o teu propósito, esse teu propósito não é um propósito saudável. Porque você está correndo atrás de algo incerto. Se você se sente ansioso, é um sinal de que você está inseguro em relação a esse propósito. Porque se você tivesse a convicção absoluta desse propósito, você não estava ansioso. Mais uma perguntinha para a gente pensar junto. Esse teu propósito, ainda que seja legítimo, está te deixando ansioso? Não é um propósito saudável para a tua vida. E nem talvez seja o propósito de Deus para a tua vida. A gente vai entender como é que isso funciona daqui para frente. Se você hoje está ansioso por aquilo que você legitimamente precisa alcançar, e isso está trazendo ansiedade, isso não é de Deus para a tua vida. Pode ser legítimo, pode ser um desejo, uma vontade, mas talvez nesse momento não seja algo de Deus para a tua vida.
Então, a segunda emoção que nos aponta que eu estou com um problema no meu propósito, que esse meu propósito não está alinhado com o propósito de Deus, é a ansiedade. Se você está irado, olha para o teu propósito. Se você está ansioso, olha para o teu propósito. A terceira reação emocional é a depressão. Algo que te deixa deprimido. Uma mulher em um estado crítico de depressão, ela chamou um pastor para que ela pudesse compartilhar a dor dela com o pastor. E durante a conversa ela confidenciou para o pastor de que ela estava daquele jeito por um propósito que ela tinha estabelecido para a sua própria vida, há 20 anos atrás. E ela estava vivendo, tentando realizar esse propósito há 20 anos atrás sem sucesso. Era um propósito de ganhar o marido dela para Jesus. Ela colocou aquele propósito como a razão da vida dela, para que ela se tornasse uma pessoa completa e para que a família dela fosse uma família completa em Jesus. E isso nunca foi possível. E ela adoeceu. E ela caiu em depressão por causa de um propósito errado. É legítimo ela ganhar o marido dela para Jesus? Mas isso era um propósito que deveria conduzir a vida dela? Dependia de quem? Do marido. Então, se esse teu propósito, querido, hoje, ele está te deixando deprimido, isso aponta que é um propósito talvez distante de ser realizado. E quando a gente carrega algo no nosso coração que é importante, principalmente em relacionamentos, presta atenção. Se tem algo que você está lutando hoje e que você vê isso cada vez mais distante, cuidado para que esse propósito não te adoeça. Porque não é um propósito saudável para a tua vida. Você não tem o controle sobre a outra pessoa. Você não tem controle sobre as circunstâncias. Então, todas as vezes que você estabelece um propósito para a tua vida que não dependa só de você e de Deus, você tem um problema ou um risco de ter problema. Então, nesses 3 exemplos, queridos, propósitos que possam ser obstruídos, propósitos que possam ser incertos e propósitos que podem ser muito difíceis ou impossíveis, não são propósitos de Deus para a tua vida. E quais são esses alertas? As nossas emoções. Se alguém obstrui, eu fico irado. Se o meu propósito ele é incerto, eu fico ansioso. E se meu propósito é muito distante ou muito difícil, eu fico o quê? Deprimido. Tudo bem? Outro problema, quando a gente vive propósitos errados das nossas vidas, a gente tem problema de relacionamento. Quando uma pessoa se coloca entre mim e o meu propósito, de duas uma, ou eu tento controlar essa pessoa, ou eu tento manipular essa pessoa. E aí, o que acontece? Tem crise de relacionamento. Suponhamos que eu decido aqui, sair desse lugar aqui, nós vamos para o outro lugar no TR. Um lugar que tem um espaço melhor para as crianças, um lugar onde a gente tem uma área de ensino, um lugar onde a gente possa ter uma melhor região para a gente estacionar o carro. É legítimo esse propósito? Aí o Wagner fala para mim: Luciano, eu acho que a gente deve ficar aqui, porque a igreja ainda tem espaço, Deus continua nos abençoando aqui, eu acho que a gente não deve sair. E se isso é um propósito para mim, eu vou reagir de duas coisas. Ou eu vou usar minha autoridade e falar: a gente vai sair daqui, acabou. E aí meu relacionamento com o Wagner fica estremecido. Ou o que eu faço? Tento convencer a igreja de que o Wagner está errado. Daí, em vez de eu falar com o Wagner, a igreja vai falar: viu, cara, está na hora da gente sair, acho que o Luciano está certo. Então é isso que a gente faz. A gente tenta controlar as pessoas, ou a gente tenta manipular as pessoas para que a gente alcance o nosso propósito. Isso acontece o quê? Destrói os nossos relacionamentos. Pensa numa mãe que sonha de ter um filho pastor. O filho tem 10 anos de idade.
a mulher é uma cristã exemplar, no coração dela é legítimo ela sonhar em ter um filho pastor. E o que ela vai fazer desde criança com esse pequeno? Vai obrigar ele a estar vindo no culto? Vai obrigar ele a ler a palavra? Vai obrigar ele a orar? Vai impedir que ele saia à noite? Vai proibir que ele assista a televisão? Como é que você acha que vai ser a relação da mãe com o filho? Problemático. Por quê? Um propósito que não depende dela. Colocou isso, encasquetou que isso vai trazer felicidade. Isso é um desejo. Então, avalia, queridos, o que você carrega no teu coração hoje? É um propósito de Deus ou é um desejo teu? Ainda que seja um desejo legítimo. Mas se isso está te deixando irado, ansioso e deprimido, não é um propósito de Deus para a tua vida. É um desejo seu, ainda que seja legítimo. E quando a gente vê o problema relacional entre as pessoas, isso fica cada vez mais claro. Todo mundo quer controlar todo mundo. Se não for da minha vontade, eu me aborreço. Se não for da minha vontade, eu brigo, porque a gente quer controlar as pessoas. Por quê? Para alcançar os nossos propósitos. E quanto mais insegura é uma pessoa, mais controladora ela tende a ser. E essas pessoas controladoras, ou essas pessoas que tendem a ser controladoras, são pessoas amargas e são pessoas ressentidas. Olha como é que um propósito distorcido, queridos, causa dano nas nossas vidas, danos emocionais e danos relacionais com as pessoas que a gente vive. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se Deus tem um propósito na tua vida, ele pode ser obstruído? Se Deus tem um propósito na tua vida, ele pode ser incerto? Se Deus tem um propósito na tua vida, ele pode ser impossível? Não. Os meus desejos sim, mas os propósitos de Deus não. Ninguém pode obstruir um propósito de Deus na tua vida. Propósito nenhum de Deus na minha vida e na tua vida é incerto. Ou nenhum propósito na minha vida que venha de Deus é impossível. Logo, eu não vou ficar irado, logo eu não vou viver ansioso, logo eu não vou ficar deprimido. E o que eu quero trazer para a igreja nessa manhã, queridos, é uma reflexão do que tem sido os nossos dias. O que tem conduzido a minha vida? Se você está triste com isso, querido, pensa ou repensa nesse propósito. Se você está deprimido, pensa ou repensa nesse propósito. Se você está ansioso, pensa e repensa nesse propósito. Uma coisa que tem que ficar claro é a gente saber diferenciar o que é meta, objetivo e do que é desejo. Porque às vezes o que está conduzindo a minha vida são os meus desejos, não são as metas que Deus tem para eu viver. E aí a gente mistura as duas coisas. Então a primeira coisa, queridos, meta é um propósito de Deus para a tua vida. Que não depende de ninguém, a não ser de você e de Deus. Pergunto, quem você pode controlar além de si próprio, queridos? Ninguém. A única pessoa que pode obstruir, tornar incerta ou impossível um propósito de Deus na sua vida é você mesmo. Ninguém tem o poder para isso. E agora, o que é desejo? Então, meta é um propósito de Deus na tua vida que só depende de você e só depende de Deus. Agora, o que é desejo? É uma vontade própria que eu tenho de alcançar algo, ainda que seja legítimo, e que depende de pessoas e depende de circunstâncias. Isso é desejo e isso é meta. Normalmente a gente vive nos desejos. É por isso que a gente vive irado, ansioso e deprimido. Eu e você, nós não podemos basear a nossa felicidade nos nossos desejos, porque nós não conseguimos controlar a realização disso.
Se isso, ainda que seja legítimo, queridos, é algo fundamental para você ser feliz, você dificilmente vai ser feliz. Porque está além da tua capacidade de administrar, além da tua capacidade de controlar. Abra a tua Bíblia, 1 João 2,1, por favor. 1 João 2,1. E normalmente o que a gente faz? A gente transforma num desejo numa meta. E quando a meta nos frustra, a gente tem problema emocional. Vamos aprender com Deus aqui o que é meta e o que é desejo. 1 João 1. 1 João 1, 2, 1. Primeiro João, capítulo 1, versículo 2. Não, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É a vontade ou o desejo de Deus que a gente peque, que a gente não peque? O que vocês acham? É uma meta ou é um desejo de Deus que a gente não peque? Por quê? Tá claro? Agora, qual é a meta de Deus? Que a gente se arrependa. Eu consigo ter uma vida sem pecar daqui até a volta de Jesus? Não, porque não depende de mim. O que depende de mim? Eu reconhecer e pedir perdão para Deus, para que essa minha dívida seja mais uma vez levada na cruz do Calvário, para que eu seja perdoado. Então, quando Deus olha para nós, Ele tem um desejo. Assim, ó, Luciano, hoje é domingo, Luciano, você está na igreja, não vai pecar hoje, Luciano. Ele torce para que eu atenda esse desejo. Mas ele sabe que muito provavelmente, em algum momento desse domingo, eu vou dar uma pisada na bola. Agora, você imagina se Deus condicionasse a felicidade dele em eu não pecar. Estava com depressão. Agora ele sabe de que é algo que depende de mim. Que para pecar depende dos outros. Depende de mim, que é me arrepender. Está claro isso, queridos? Vamos pensar assim, ó. Tem uma esposa que sonha ter, de novo, uma família em harmonia, uma família grande que deseja ter essa família em harmonia. Essa mulher está expressando uma meta ou um desejo? Porque qualquer um pode frustrar essa meta, certo? E qual que é a meta dela então, se ela tem um desejo de ter uma família em harmonia? É ser a esposa e a mãe que Deus quer que ela seja. Essa é uma meta que depende dela. Ter uma família harmoniosa depende dos outros. Queridos, toda meta que Deus tem é para mudar a tua vida. Toda meta que Deus tem é para mudar o nosso interior. A meta de Deus, ela não condiciona o alcance nessa meta nas circunstâncias ou na pessoa. Ser a mãe ou a esposa que Deus quer que essa mulher seja, é uma meta que cabe exclusivamente para ela. E obviamente que se ela for a mãe que Deus quer que ela seja, e se ela for uma esposa que Deus quer que ela seja, qual é a tendência da família dela? Ser uma família harmoniosa. Onde a gente foca no outro, na família, naquilo que não tem o controle, ao invés de focar naquilo que Deus tem para a minha vida. Vamos definir uma meta aqui. Nós vamos dobrar o TR daqui 6 meses.
É algo legítimo? É, Luciano, mais pessoas vão conhecer Jesus. Isso agrada o coração de Deus, Luciano? Agrada o coração de Deus, Luciano. Mas isso é um propósito, é uma meta? Não. Isso é uma vontade sua, que depende de outras pessoas, depende de nós aqui evangelizarmos, depende do Espírito Santo que vai convencer as pessoas, depende das pessoas abrir o coração para o Espírito Santo. Então isso não pode ser um propósito, uma meta minha. É um desejo legítimo do meu coração, mas se eu depositar esse desejo legítimo no meu coração, na minha felicidade, eu vou me tornar uma pessoa amarga, eu vou me tornar uma pessoa ressentida. Porque há agentes externos influenciando no meu propósito. O que eu posso ser? O pastor que Deus quer que eu seja. Depende de quem? Depende de mim e depende de Deus. Pode ser que se eu me tornar o pastor que Deus quer que eu seja, eu aumente o número de pessoas na igreja. Percebe, queridos? E aí eu queria que você voltasse para o teu propósito. Aquilo que você tem buscado na sua vida para te trazer felicidade. É algo de Deus para a tua vida ou é um desejo que você tem para a tua vida? E de novo, tem coisas que são legítimas, que são fruto de uma necessidade, mas isso não pode ser propósito, porque vai te deixar infeliz, depressivo, ansioso, irado. A gente tem trabalhado nos últimos 6 meses muito identidade na igreja, intensamente. E há um processo para que nós nos tornemos cristãos maduros, e o primeiro passo desse processo é a minha identidade. Eu tenho que estar absolutamente convencido de quem eu sou. E assumir esse posicionamento de filho de Deus. Quando eu absorvo, quando eu aceito isso, eu mudo o meu comportamento. O meu comportamento não me tira a filiação de Deus. Eu não se torno nem mais filho, nem menos filho, porque eu erro, porque eu peco, porque eu entristeço as pessoas. Eu continuo sendo filho. A primeira coisa, para que você tenha maturidade na tua vida espiritual, é ter a convicção clara de quem você é. Qual é a tua identidade? O segundo passo, você tem que viver de acordo com essa identidade. Porque não importa eu ter meramente a informação de que eu sou filho de Deus, se as circunstâncias influenciam no meu comportamento, nas minhas emoções, e eu acabo esquecendo de que eu sou filho de Deus. Então, qual é o propósito de Deus para o meu crescimento, para o teu crescimento? Tua identidade, você é filho. E como filho, você pode todas as coisas, nele. Segunda coisa, viva como um filho de Deus. Se veja pelos olhos que Deus te vê. Você é um filho aceito e amado, e viva isso todos os dias. E a terceira coisa que você tem que fazer é desenvolver o teu caráter de cristão. O que é desenvolver o nosso caráter de cristão? É pensar como Deus pensa, viver como Deus age, ter atitudes com que Deus aprove. Cada vez mais a gente vai se distanciando daquele velho homem, para cada vez mais se aproximando da mente de Cristo. Então, se eu tenho a minha identidade, se eu tenho o comportamento condizente à minha identidade, e se eu estou diariamente mudando o meu caráter, para que meu caráter seja um caráter cada vez mais próximo de Jesus, eu estou amadurecendo no meu processo de cristão. Ser uma pessoa honesta depende de quem? De mim. Isso é caráter. Ser uma pessoa que ama o próximo, apesar do próximo talvez não me amar, é um caráter de Cristo. Não depende do outro, depende exclusivamente de mim. Então, qual é o teu propósito, querido? Você tem que sair aqui nessa manhã. Eu quero ser uma pessoa melhor todo dia. Depende de quem? Depende de você e depende de Deus. Você vai ver que o resto é consequência. O que Deus quer na minha vida e na tua vida é transformar o nosso interior, que a partir da transformação do nosso interior eu alcanço aquilo que eu preciso no exterior. O teu propósito de vida é ser um marido melhor a cada dia, é ser uma esposa melhor a cada dia, é ser um pai melhor a cada dia, é ser um filho melhor a cada dia, é ser um cristão melhor a cada dia, é ser um ser humano melhor a cada dia. Se você fizer isso, você vai ver como Deus vai te abençoar.
Porque depende de você e depende de Deus. Você vai ver como seus negócios vão prosperar. Você vai ver como você vai resolver seu problema financeiro. Você vai ver como teus negócios vão caminhar uma outra velocidade. Você vai ver como tua família vai ser restaurada. Porque é um propósito de Deus para a tua vida. Queridos, se a Bíblia diz para nós que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus, que Cristo habita em mim, que Cristo habita em mim e eu habito em Cristo, e que nós passamos a morar no céu, qual é o esforço que eu e você precisamos fazer para ser uma pessoa bem-sucedida na terra? É ser a pessoa que Deus quer que a gente seja. É só isso o nosso trabalho, queridos. Se eu for um pai que Deus quer que Deus seja, eu vou ter uma relação saudável com meu filho. Eu não vou obrigar o meu filho a mudar porque eu tenho um propósito na vida dele. Está errado. Pode ter um desejo. Eu não vou mudar o meu cônjuge porque como um propósito para mim não vai acontecer, porque depende dele. O que eu preciso fazer então, queridos, para ser abençoado na terra? Ser a pessoa que Deus quer que eu seja. E aí mexe aonde? No nosso caráter. Por isso a Bíblia diz que nós temos o caráter de Cristo a ser desenvolvido em nossos corações e em nossas vidas. Se você se esforçar como propósito diário, aí eu vou pedir para você reavaliar toda a tua agenda, queridos. Todos os seus planos. Pense se isso não é desejo que está conduzindo a tua vida, é por isso que você está irado, ansioso e deprimido. Ao invés de você ser conduzido pelos teus desejos, você passar a ser conduzido pelas metas, pelos propósitos de Deus, que só depende de você, depende de Deus, você vai deixar de viver irado, você vai deixar de viver ansioso e você vai deixar de viver deprimido. E quanto mais eu vivo o propósito de Deus, mais eu interfiro positivamente nos meus desejos. Uma arma, um instrumento que Deus usa, queridos, para mudar o nosso caráter, são as adversidades. Pode olhar, queridos. É quando o vento chega que a gente aprimora o nosso caráter. Em Tiago diz que seja feliz quando você tiver um problema na tua vida. Você ter um problema é uma meta de Deus. E meta de Deus, queridos, é meta de Deus. Não é um desejo, é uma meta. Por que a gente vai ter problema? Para mudar quem? Nós. Para quê? Para que a gente se torne cristão maduro. Deus faz o que Ele faz para a gente sofrer, queridos? Não. É para nos tornar pessoas cristãos maduros. E a gente olha para as nossas adversidades, a gente vive o quê? Irado, ansioso e deprimido. E a gente não entende que é um processo de Deus para a gente crescer, para a gente amadurecer. Acho que o ano passado, 2017, uma esposa me procurou desesperada, dizendo que o marido tinha abandonado ela. Desesperada. E ela marcou para vir falar comigo. E no meio da conversa ela falou assim para mim: Luciano, eu tenho um objetivo. Trazer meu marido de volta. Eu vou lutar por isso, Luciano. Era uma meta, era um desejo, queridos? Qual era a chance dessa pessoa ficar irada, ansiosa ou deprimida? E ela precisava de uma esperança, certo? Ela estava desesperada. Se eu falasse para ela assim, olha, eu vou te ajudar a trazer ele de volta, eu estaria sendo um pastor responsável? Eu estava alimentando algo que poderia ser obstruído na vida dela. O que eu propus para ela? Eu vou te ajudar a passar por essa crise. A gente vai passar por essa crise juntos. E a gente vai buscar em Deus a esposa que Deus quer que você seja. E ainda que seu marido não volte, você vai sair uma pessoa melhor dessa crise. Ela falou, não, mas eu quero ele. Eu falei, quero, esquece, isso é um desejo. Você quer um propósito de Deus? Me permita te ajudar a ser a esposa que Deus quer que você seja. Confie em mim.
tenha isso como propósito. Quais foram os seus erros? Quais foram as suas palavras? Vamos corrigir isso diante de Deus. E começamos um processo nela, queridos. Sabe o que aconteceu? Ela reconquistou o marido. Ela me trouxe um desejo e eu levei um propósito para ela. E o propósito reconstruiu a família, a vida dela. Entende isso, queridos? Aí você pergunta para mim, Luciano, mas e a culpa do outro? Dane-se o outro. Você não tem responsabilidade sobre o outro. A tua responsabilidade é mudar a si. Ainda que o outro tenha ido embora, por uma escolha dele, por uma decisão dele, a culpa é dele. Não, o propósito de Deus é mudar você, não é o outro. Então tem que olhar para mim, o que eu posso fazer como propósito de Deus para eu amadurecer nessa crise. E você vai ver que uma transformação que você vai ter é a necessidade que você tem de mudar o outro. E como é que a gente vive, queridos? Sempre querendo mudar o outro, sempre querendo convencer o outro, sempre querendo sensibilizar o outro, e Deus está querendo tratar em nós. E a gente inverte a equação e a gente vive irado, ansioso e deprimido. Entendeu a diferença, queridos, entre metas e desejos? Quais são os seus propósitos, queridos? O que tem conduzido a tua vida, a tua mente, os teus dias, a tua agenda? É algo para você crescer, queridos? É um desejo, ainda que seja legítimo, de você alcançar? O Evangelho é para mudar nós, queridos. Tenho dito isso, mudar o nosso interior. Se você tem alguma demanda legítima, você vai ter essa demanda correspondida por Deus a partir do momento que Deus faça a obra que Ele precisa fazer na tua vida. Quanto mais tempo eu e você demorarmos para entender isso, mais irado, mais ansiosos e mais deprimidos a gente vai viver. Eu, como você, sempre temos algo para melhorar. Reconhecer isso, aceitar isso e buscar esse conserto, esse aprimoramento, faz com que os nossos desejos cada vez fiquem mais próximos de nós. Tudo que Deus tem, queridos, é para a minha vida e é para a tua vida. Não adianta a gente dormir e acordar desejando alcançar os nossos desejos pessoais. Nós temos que lutar dia a dia para alcançar as metas que Deus tem para a minha vida e para a tua vida como cristão. Quando você faz isso, você vai ver que você alcança os seus desejos. E as tuas emoções e as minhas emoções sempre nos sinalizam sobre os nossos propósitos. Meta não pode ser obstruída. Eu tenho olhado isso para o meu negócio. Preciso de assessorado novo? Preciso. Preciso empregar assessorado que está comigo há 6 meses e não consigo empregar? Preciso. Esse é um desejo meu. O propósito que Deus tem para a minha vida é ser o cara reto, fazer o melhor que eu possa fazer. Ter as minhas atitudes, os meus atos absolutamente alinhados à vontade de Deus. O que vai acontecer? Vai chegar assessorado novo e eu vou empregar os assessorados que eu tenho que empregar hoje. E onde está o meu foco? Em resolver uma necessidade através dos meus desejos. Você quer restaurar a tua família, queridos? Permita que você tenha a transformação que Deus quer que você tenha. Você vai ver que tudo é consequência, querido. Tudo é consequência. Você vai ter tua família de volta, você vai ter teus negócios prosperando, você vai ter a tua família unida, você vai ser feliz. Absolutamente tudo você vai alcançar, que são desejos legítimos, mas antes Deus precisa trabalhar na tua vida. Sem isso, você vai cansar. E a gente às vezes quer tentar resolver as coisas difíceis da maneira mais fácil, né? Tem um assessorado meu, é um italiano, conhece italiano, né? E ele ele contratou a Prime e falou assim, olha, eu não aguento mais essa empresa que eu trabalho. Esses caras pensam pequeno, a minha mente é uma mente que vislumbra coisas grandes. Eu quero contratar a tua empresa para me recolocar, para me colocar numa outra empresa. E eu já percebi que ele tinha alguns traços assim de soberba. Eu falei, tá bom.
E aí a gente recolocou ele numa outra empresa. E depois da recolocação, a gente tem um processo onde a gente acompanha o executivo na integração com o novo chefe, porque mais importante do que conhecer a cultura da empresa é a cultura do chefe. E aí deu 2 meses e ele começou a reclamar de novo. Cara, não aguento essa empresa. Esses caras, eles não me entendem, esses caras não fazem aquilo que eu tenho que fazer. Qual é o problema? Onde está o problema da empresa? Não, dá nele. Eu falei, cara, então vamos falar um pouquinho, vamos deixar o profissional do lado, vamos falar um pouquinho sobre orgulho, um pouquinho sobre alma, um pouquinho sobre mente. Você acha que quem está errado? Os 2 chefes estão errados, você estava certo? Ou você acha que tem algo na tua vida que a gente precisa melhorar? Eu falei, ixi, acho que é verdade, eu tenho dificuldade em ouvir não. Eu falei, tá vendo? O problema não está na empresa. O que a gente quer fazer, cara? A gente vai mudando as coisas assim, achando que as coisas vão se resolver. E Deus está usando as circunstâncias para mudar a gente. Toda adversidade. Você está passando por um perrengue na tua vida, querido? Deus está mudando alguma coisa na tua vida. Pergunta para Ele o que Ele precisa mudar na tua vida. Foi o fundo do poço que me fez conhecer Jesus. Se não fosse o fundo do poço, eu ainda era uma pessoa vazia, que maltratava as pessoas que mais me amam, que é minha esposa e minha filha. Que estou longe de ser uma pessoa ainda que agrade o coração de Deus, mas eu estou ano-luz daquela pessoa que Deus encontrou no fundo do poço. A pergunta é, o que Deus quer mudar na tua vida com isso que você está vivendo? Quando uma pessoa me entristece, me aborrece, Deus está tratando o que em mim? Perdão. Quando eu erro com a minha esposa, que eu a entristeço, Deus está trabalhando o que na minha vida? A humildade. De verdade, me errei de novo, desculpa. É sempre nós, querido. Esse problema que você está passando é um trabalhar, entenda isso, busque em Deus isso, queridos. Eu não sei, se você quiser a gente marca uma reunião, a gente conversa para a gente entender o que Deus quer mudar na tua vida, mas é algo para você, não é no outro, e não é na circunstância. É um processo de Deus para aperfeiçoar o teu caráter. A tua meta deve ser a partir de hoje, quero mudar eu não quero mudar o outro. E quando isso acontecer, você vai ver, querido, você restaura casamento, você restaura a tua família, você restaura a tua vida financeira, tudo, querido. Difícil ver assim, né? Mas é assim que o Evangelho nos leva a viver. O Evangelho transforma aqui dentro, queridos. Aqui dentro. Que nem a Yara falou do irmão dela. Mudou ele. Que nem o Gilberto falou, está mudando ele. Ele percebe agora que a falta de negócio ou a necessidade de negócio não é uma meta, um propósito dele, é um desejo que ele tem. Mas não depende dele, depende dos clientes. Depende da economia, depende do governo, depende de uma série de coisas que está além do controle dele. E se ele, como ele vinha vindo, ele mesmo falou, continuasse depositando isso na felicidade dele, ia se tornar uma pessoa ansiosa, deprimida e uma pessoa irada. Teu propósito, querido, mudar você. Não é o marido, não é a empresa, não é o filho, é você. O que Deus precisa ainda trabalhar no teu coração? Uma vida, ou a vida guiada por propósitos. Propósito de Deus, queridos, deve guiar a tua vida. Saia daqui nessa manhã com a convicção de que Deus quer te fazer a cada dia uma pessoa melhor. Eu sei quais são as minhas mazelas. E cada um de nós sabemos aquilo que ainda entristece o coração de Deus. E que ainda que haja uma fortaleza chamada orgulho, nós precisamos passar a assumir que Deus tem ainda coisas para fazer na nossa vida. E enquanto nós não aceitarmos isso, a gente vai continuar vivendo irado, ansioso e deprimido. O que eu quero da minha vida, queridos, é que Deus, e a minha oração tem sido diuturnamente, Senhor, me ajuda a transformar o meu caráter. Na relação com a minha esposa, na relação com a minha filha, na relação com os meus negócios, dentro da igreja. Senhor, que o Teu Santo Espírito me ajude
a transformar todos os dias o meu caráter. Que é algo que depende de mim e depende de Deus. O resto é promessa da cruz. Você vai prosperar, você vai recuperar aquilo que é importante para você, mas antes, passa por um tratamento no meu coração e no teu coração. Amém? Se puder ficar de pé para a gente orar, por favor.